Boa tarde, alunos. Bem-vindos à PNP de Conformação Mecânica. Essa é a nossa aula de número 10, sobre o processo de estampagem. O que é estampagem? Estampagem é a deformação plástica de uma chapa, um elemento classificado como bidimensional, à forma de uma matriz, ou seja, copiando o formato de uma matriz utilizada no processo. Ela é originalmente plana, e ela vai adquirir então uma forma geométrica, então vai adquirir um formato dito tridimensional. A estampagem é um processo de conformação mecânica normalmente realizado a frio, mas que hoje em dia isso vem mudando com a utilização de aços de ultra alta resistência e aços temperáveis. Então tem alguns componentes que são utilizados pela algumas partes de estruturas de monobloco ou de carros mais modernos que são feitos a partir de estampagem a quente. Mas o normal, o tradicional, é um processo feito a frio. E o processo de estampagem ele engloba uma série de operações, então diferentes processos dentro do que envolve estampagem, que engloba daí corte, embutimento, estiramento, dobramento, calandragem. Então a gente aqui vai ver alguns deles, e eu vou deixar indicado então bibliografia para acompanhamento de alguns que a gente não vai abordar aqui nessa aula. A estampagem só é possível então por causa da plasticidade que os metais têm, então essa capacidade que eles têm de serem conformados e adquirirem então uma geometria específica, um formato específico. E as operações básicas de estampagem a gente pode classificar como corte, dobramento e aqui a gente chama de estampagem profunda ou repuxo. Então o que a gente vai focar é em corte e na parte de estampagem profunda. Dobramento, existe um livro bastante completo sobre essa área, que é o Estampos. Então, ele trata bastante dessa parte de dobramento. Vou deixar, então, a referência bibliográfica desse livro para vocês verem essa temática, que ela se aprofunda bastante, Então, não caberia aqui em uma única aula sobre o processo de estampagem. Vou mostrar um exemplo aqui, um videozinho para vocês visualizarem o processo de estampagem na indústria. É a confecção de uma isca para pesca através do processo de estampagem. Então isso aqui é uma pecinha para agitar a água, para atrair o peixe. Então é feita de latão. Então tem um processo ali de estampagem, cunhagem e corte. Então é um processo de cunhagem primeiro, depois vai sofrendo processos de corte e dobramento daí no final do processo. Então, um videozinho de uma peça extremamente simples, mas que a gente vê, então, vários processos, então, sendo feitos. Reparem até que na mesma matriz, no mesmo ferramental, a gente vai fazendo, então, diversos processos de estampagem utilizando o mesmo ferramental. Punches a slot down the middle and punches a hole in each end. The second die scores the outline. The third cuts it out. The fourth and final die forms the piece into a spoon shape, which is why Quarto passo, então, is called a spoon. criando essa misto de dobra e estampagem profunda, então, para fazer esse formato em forma que ela até comenta, então, em forma de colher, então, na isca. Então, estampagem é um processo interessante,
largamente utilizado na indústria, principalmente na indústria automotiva, né, para fazer monobloco, para fazer as peças de acabamento, né, porta, capô e tudo mais, teto dos veículos. É um processo largamente utilizado, tá? Só que para isso, então, o material ele vai ter que ter certas características, ele vai ter que ter uma estampabilidade bastante apropriada, então, para permitir então essas deformações, tá? Então, diz aqui, ó, nem todo material pode ser laminado. Nem todo material pode ser laminado, nem todo material pode passar por operações de estampagem, tá? Chapas metálicas de uso mais comum na estampagem são feitas de ligas de aço de baixo teor de carbono, aços inoxidáveis, ligas de alumínio e magnésio e latão 7030, tá? Esse latão 7030, que é o latão de cartucho, aquele latão utilizado para fazer o cartucho de munição, de revólver, de fuzil, por aí vai. É feito desse latão 7030 que tem um dos melhores índices de estampabilidade conhecidos, tá? Então, uma liga bastante famosa por essa capacidade que ela tem de ser estampada. Como eu comentei, ao longo dos anos teve bastante desenvolvimento na estampagem de materiais. Então, por isso que alguns materiais até começaram a ser estampados a quente, embora a estampagem tradicionalmente fosse um processo de conformação a frio, mas alguns aços de alta resistência mecânica são estampados a quente para eu conseguir conformar o material e ele então me dá uma peça extremamente rígida, extremamente resistente, tá? Se eu não me engano, a plataforma MQB da Volkswagen, o túnel, se eu não me engano, o túnel do veículo ele é feito por um processo de estampagem a quente, tá? Então tem aços ali que não podem ser estampados de forma convencional, mas estampagem a quente, então é possível fazer esse processo. Então, além da qualidade da chapa, alguns pontos que a gente tem que avaliar do material para ele ser estampado é sua composição química, suas propriedades mecânicas, especificações dimensionais, acabamento do material e aparência da superfície, então são levados em consideração para conseguir então ter uma boa estampagem desse material. Ou também a gente pode traduzir essas características em algo que a gente vai chamar de estampabilidade, que vai reunir então uma série de características, essas aqui citadas, como por exemplo a composição química do material. Então, a gente sabe que materiais metálicos nem sempre são homogêneos, muitas vezes eles têm contaminantes, têm segregações. Então a gente vê, por exemplo, aqui uma análise da distribuição de sulfetos então numa chapa de aço, então, que a gente pode analisar por impressão de Baumann ou até mesmo uma metalografia sem ataque do material. A gente consegue então ver, por exemplo, aqui uma linha de sulfetos então no material que vem a fragilizar esse material e inclusive impedir dele ter uma boa estampabilidade, dele ser bastante deformado na estampagem, porque essa linha aqui de sulfetos alinhados cria um ponto de fragilidade no material, fazendo com que provavelmente ele venha a se romper nessa região aqui, nessa alinhamento de sulfetos, criando então uma fragilidade para o material que durante a estampagem, que pode compreender tensões extrativas ou compressivas, vai forçar então esse material, vai criar concentradores de tensões aqui próximos às linhas de sulfetos, fazendo com que o material então rompa naquela região, tá? Então, por causa desses problemas e por causa de uma infinidade de características que o material pode ter então, que afetam o processo de estampagem, então a gente cria um conceito que a gente chama de estampabilidade, tá? Que é a capacidade da chapa metálica tende a adquirir então a forma da matriz sem se romper ou sem apresentar outro tipo de defeito no seu formato, na sua superfície, tá? Então esse conceito de estampabilidade é uma propriedade, digamos assim, tecnológica do material para classificar as chapas quanto à capacidade que elas têm de serem processadas pelo processo de estampagem. A avaliação de estampabilidade, tá, de uma chapa metálica pode ser feita com diferentes tipos de testes, tá?
ensaios que a gente diz simulativos, por exemplo, ensaio tipo Ericsson, Olsen ou Fukui. Tá? Até esse ensaio simulativo tipo Ericsson teve um trabalho de TCC aqui no Instituto da Thalita, tá? Que ela confeccionou a matriz para a realização desse tipo de ensaio. Tá? Deixa eu pegar ela aqui. Essa aqui, matriz para análise de estampabilidade pelo ensaio Ericsson, tá? Confeccionado pela Thalita. Eu vou gravar um vídeo então realizando esse ensaio para demonstrar como é que esse ensaio funciona, mas só para vocês verem um tipo de ferramental que é usado para fazer análise de estampabilidade. Ensaios de tração, tá? Obtendo então limite de escoamento do material, alongamento total, coeficiente de encroamento. Se faz ensaios de tração em diferentes angulações para a gente analisar o que se chama de coeficiente de anisotropia normal e planar. Se faz análise de dureza também do material, medidas de rugosidade do material e também metalografia, tá? Para ver, por exemplo, questões de composição química do material, como por exemplo, se vê ali questões metalográficas de microestrutura, por exemplo, um alinhamento de sulfetos então no material, tá? Que pode comprometer essa estampabilidade da peça. Tá? Então a gente tem um exemplo aqui do ensaio tipo Ericsson. Então o ensaio tipo Ericsson é um ensaio simulativo, é um ensaio tecnológico que avalia então essa estampabilidade do material. Materiais de alta estampabilidade, eu consigo então deformar mais o material na estampagem, eu consigo então fazer a formação dessa calota aqui por estampagem numa altura maior do que materiais de baixa estampabilidade. Então, um ensaio bastante intuitivo. Se eu consigo estampar bastante nessa matriz padrão aqui, se eu consigo estampar bastante material antes que ele tenha um rompimento, eu tenho material de boa estampabilidade. Se eu consigo deformar pouco, então eu tenho material de baixa estampabilidade. Tá? Esse ensaio tipo Ericsson ele é bastante intuitivo. Então, a maior altura da calotinha aqui, quanto maior a altura dessa calota, maior a estampabilidade do material. Tá? Isso é um tipo de ensaio então utilizado para analisar a estampabilidade dos materiais metálicos, então para ver a capacidade que esses materiais metálicos têm de serem estampados. Ainda assim, essa análise da estampabilidade ela não engloba todos os problemas que a gente tem, não analisa todas as possibilidades que a gente tem, todos os fenômenos que a gente tem no processo de estampagem, tá? Porque a gente tem diferentes tipos de conformação na estampagem, por exemplo, o dobramento junto com o embutimento. Então, muitas vezes a gente tem várias operações sendo realizadas no mesmo processo, tá? E às vezes fica difícil analisar o comportamento do material por um ensaio tecnológico como o Ericsson, tá? Mas já é um ensaio que nos dá características, nos dá algumas propriedades do material, como por exemplo esse índice de estampabilidade. Tá? Então a estampabilidade é a função das propriedades do material, das suas condições de deformação, do estado de tensão e de deformação residual então do material. Ela ainda depende de várias características do material, sua rede cristalina, defeitos cristalinos, microestrutura, composição química, tratamentos térmicos, tamanho de grão, taxa de deformação, velocidade com que eu estou deformando meu material, temperatura de conformação, quantidade de atrito que eu tenho entre meu material e o ferramental que eu estou utilizando e a anisotropia das propriedades mecânicas do material, que a gente já viu na aula de laminação e quando a gente falou de aspectos metalúrgicos então dos materiais, que existe então nas chapas metálicas anisotropia, tá? Diferentes propriedades mecânicas de acordo então com a orientação em que eu estou analisando esse material. Então a gente viu, né, que por exemplo
a chapa, que é o material então produzido pela laminação, eu normalmente vou ter então o alinhamento dos grãos, a não ser que eu faça algum tipo de tratamento térmico, que não é comum. Vou ter então o alinhamento dos grãos, vou ter então a anisotropia desse material, porque as propriedades mecânicas vão ser diferentes no sentido de laminação, quando comparado a 45 graus da direção de laminação ou a 90 graus da direção de laminação. Então eu tenho um material que ele é anisotrópico, ou seja, ele tem diferenças de propriedades de acordo com a orientação. E muitas vezes os processos de estampagem buscam causar deformações que são iguais numa orientação ou em outra, só que cada uma dessas orientações vai se comportar então de maneira diferente, o que vai levar então muitas vezes a falha no processo de estampagem do material. Então, os grãos tendem a seguir uma determinada orientação cristalina, tá? Então a gente tem muitas vezes aquela textura de deformação do material, fazendo com que os planos e direções preferenciais de escorregamento anteriormente aleatórios tendam a ter uma orientação preferencial. Isso faz com que materiais policristalinos passem de isotrópicos para anisotrópicos, tá? Isso a gente já viu então, e essa anisotropia ela é bem característica então de materiais laminados, tá? Laminados a frio principalmente. E uma forma de calcular essa anisotropia, tá? A gente então aqui na estampagem, caracterizando então esse material que é utilizado na estampagem, que é a chapa, a gente pode calcular então o que a gente chama de coeficiente de anisotropia, tá? Que vai servir então para nos dar um valor referencial para o processo de estampagem, tá? Vai nos dar mais um índice que caracteriza a chapa para o processo de estampagem, então, que é esse coeficiente de anisotropia. Coeficiente de anisotropia, então, o que ele é? Ele é a razão entre a deformação longitudinal verdadeira, tá, na largura, e na espessura de um corpo de prova no ensaio de tração. Tá? Corpo de prova, então, retirada de uma chapa. Após determinada deformação longitudinal pré-definida, eu defino então o quanto eu deformo então longitudinalmente o meu material. Então aqui, ó, coeficiente de anisotropia, caracterizado pela letra R. Então é a deformação verdadeira da longitudinal da largura pela deformação verdadeira longitudinal da espessura, tá? Então isso vai me dar um coeficiente que a gente chama de coeficiente de anisotropia. Só que tem uma coisa, devido a eu tenho uma dificuldade muito grande de medir essa variação da medida da espessura das chapas, muitas vezes, mas como eu conheço a lei da constância do volume, eu sei que o somatório das deformações verdadeiras é igual a zero, eu uso essa relação então para fazer uma substituição aqui na equação e obter então que a deformação verdadeira na largura dividido por essa equação aqui, onde eu tenho a deformação verdadeira da multiplicação aqui da largura pelo comprimento então do material. Largura inicial vezes comprimento inicial dividido pela largura final vezes o comprimento final do material. Vejo a deformação então verdadeira através dessa equação aqui. Isso então equivale à deformação verdadeira na espessura do material. A gente vai ver um exemplo do porquê é difícil então calcular essa deformação verdadeira na espessura quando a gente tratar então dos ensaios de estampabilidade. Considerando então a anisotropia no plano da chapa, são definidos também dois outros parâmetros, que é o coeficiente de anisotropia normal, tá? Então, o coeficiente de anisotropia normal é o somatório do coeficiente de anisotropia na direção de laminação, mais duas vezes na direção de 45 graus da direção de laminação,
mais o coeficiente de anisotropia na direção 90 graus em relação à direção de laminação. Tudo isso então somado e dividido por 4, tá? E a gente diz então que esse coeficiente de anisotropia normal é a habilidade de uma chapa metálica de resistir ao afinamento quando submetida à tração ou à compressão no plano. E a gente tem também o coeficiente de anisotropia planar, tá? Outro coeficiente, caracterizado por ΔR, que é coeficiente de anisotropia a 0 graus, ou seja, na direção de iluminação, menos 2 vezes o coeficiente de anisotropia na direção de 45 graus, mais o coeficiente de anisotropia perpendicular ao sentido de laminação. Isso dividido por 2, então isso indica a diferença de comportamento mecânico que o material pode apresentar no plano da chapa. Tá? Então cada um tem sua característica e isso é utilizado então para caracterizar os materiais que serão estampados, que sofrerão processos de estampagem. Então, um material isotrópico, já que a gente já viu aqui o conceito de anisotropia, né, que é a razão da deformação verdadeira da largura pela deformação verdadeira na espessura do material. Um material, então, dito isotrópico vai ter o R igual a 1, tá? E por causa dessa característica igual, então, e o ΔR igual a 0, tá? O ΔR, que lembrando que é o coeficiente de anisotropia planar daí, então, do material, esse vai ser igual a 0. E para a estampagem a gente quer um alto valor de R, tá? Para dar então ao material uma maior resistência ao afinamento, tá? Então a gente vê aqui o R aqui, tá? O R', na verdade, que é o coeficiente de anisotropia normal, tá? Corrigindo aqui o R', tá? A gente quer então um alto valor de R', tá? Que me dá uma resistência ao afinamento maior. Então, e se a gente compara essa resistência ao afinamento com a razão limite de estampagem, e o que é essa razão limite de estampagem? Bom, a gente parte, por exemplo, de um blank. Deixa eu pegar um blank. A gente parte então de um blank, tá? Por exemplo, vou estampar essa chapa aqui, essa chapa de aço, ela já foi cortada numa pré-forma que a gente chama de blank, tá? A razão entre o diâmetro desse blank e o diâmetro do copo que eu consigo estampar, tá? Com essa geometria aqui, eu chamo isso de razão limite de estampagem, tá? Quanto mais fino o copo que eu consigo estampar e maior a altura desse copo, significa que melhor é a estampabilidade do material, maior é essa razão limite de estampagem do material, tá? Sim, claro, sempre buscando que essa estampagem ocorra sem falha. Então a gente consegue ver, por exemplo, que quando eu tenho uma grande razão limite de estampagem é quando eu consigo esse coeficiente aqui de anisotropia maior também nos seus maiores valores, tá? Que é essa resistência ao afinamento. Então, quanto maior foi esse índice aqui de anisotropia normal, tá? Maior é a possibilidade que eu tenho de estampar o meu material, tá? Então, é uma outra análise, é um outro dado então que caracteriza o material quanto à sua estampabilidade. E a gente tem um defeito no processo de estampagem que no material estampado tem a formação de orelhas, de ondulações na borda do material que a gente estampa, tá? E daí essa tendência a gente vê então pelo coeficiente de anisotropia planar, tá? Se é maior do que 0, vai formar orelhas a 0 e 90 graus. Já é quando menor de 0, ele tende a formar orelhas de 45 e 135 graus nessa orientação. Então, o que são as orelhas? São essas ondulações aqui que ficam
na borda então do copo estampado, tá? Então a gente consegue ver aqui a formação das orelhas de estampagem, então, e pelo sentido aqui de laminação do material, tá? Então isso são todas características então que a gente tem das chapas metálicas, características que a chapa metálica vai ter para os processos de estampagem. Uma outra forma que a gente tem de analisar a estampabilidade do material, analisar a capacidade com que a gente tem de conformar por estampagem essa chapa, é o que a gente chama de determinar o limite de estampabilidade do material e criar então um diagrama de limite de conformação. Tá? O que é isso? Tá? A gente faz uma série de ensaios, tá? Em corpos de prova que tem esses padrões aqui gravados na sua superfície. Tá? Para que servem esses padrões? Bom, eu tenho esses padrões gravados na superfície da chapa, tá? Onde eu tenho, por exemplo, aqui um círculo perfeito, então o diâmetro nessa orientação é igual ao diâmetro nessa orientação. Eu faço uma estampagem desse material e após a estampagem eu analiso então o formato desses círculos, tá? Alguns círculos então eu vou ter uma deformação maior num sentido do que em outro, tá? Vou ter uma deformação maior, por exemplo, nessa orientação do que nessa aqui, ou vou ter uma deformação similar nessa orientação ou nessa orientação aqui, tá? E eu consigo então analisar também para qual combinação dessas deformações, então, num sentido ou no outro, ocorreu falha do material, tá? Então se faz esses círculos, se grava esses círculos numa chapa que vai ser submetida à conformação e após a estampagem se mede então a variação no diâmetro desses círculos e se consegue calcular então a deformação numa orientação ou em outra, tá? Conhecendo então essas deformações numa orientação ou em outra, tá? Daí a gente fala que a deformação menor e a deformação maior, tá? Vendo então essa combinação de deformações e vendo onde o material vai falhar ou onde ele não vai falhar, a gente consegue criar uma linha que cria um limite onde é seguro fazer estampagem do material e onde a combinação dessas deformações vão me dar uma falha na estampagem do material, onde eu vou ter uma certeza de falha do material. Então, trazendo essa curva, esse diagrama limite de conformação, eu consigo entender então qual combinação de deformações então vai fazer com que meu material entre numa zona de falha ou onde ele ainda esteja seguro para sofrer essa estampagem. Tá? Então essas curvas são traçadas para diferentes materiais com diferentes condições de lubrificação também. E a gente consegue então analisar as regiões onde eu tenho segurança, combinação de deformações mínimas e máximas, onde eu tenho segurança para trabalhar. Então esses pontos aqui foram todos pontos feitos a partir desse ensaio, tá? Então onde os pontos escuros eu não tenho a presença de falhas, e os pontos claros então me indicam falhas no processo, tá? Então eu consigo determinar a zona onde vai ter falha no processo de estampagem do material e uma zona então segura para trabalhar com a estampagem do material, criando então essa linha então que cria o limite então entre essas duas zonas, então a zona de segurança e a zona de falha, tá? Da curva limite de conformação. Então a gente consegue ver aqui o gráfico, tá? Combinações de deformação aqui do lado direito indicando esforços trativos, desse lado então uma combinação que resulta em esforços compressivos, mas o importante então me mostrando então a combinação de deformações máximas e mínimas que vão me dar então uma zona de segurança para estampar o material ou então uma zona de falha. E esses dados inclusive podem ser importados para um software, tá? Onde a gente consegue fazer simulação do processo de estampagem
e daí o software então tem esse dado aqui para definir em que condição então o meu material vai falhar e indicar se para aquela simulação, para aqueles dados de simulação, eu vou poder, o processo está ocorrendo de forma segura, sem falhas, ou então vai indicar uma falha do meu material para o processo de estampagem. Tá? Então isso aqui, ó, um ensaio para obtenção do diagrama limite de conformação. Aqui no caso um padrão quadriculado, tá? Mas a ideia é a mesma, tá? Se mede a deformação nos dois sentidos principais, se analisa a maior e a menor deformação e se plota então um diagrama limite de conformação, tá? Então se faz essa análise aqui do diagrama limite de conformação, plotando a menor deformação aqui no eixo X, a menor deformação no eixo X e a maior deformação no eixo Y. Se plota então esses pontos a partir desse tipo de ensaio, a partir desse tipo de resultado, para analisar então esse processo de conformação. Deixa eu pegar um padrão então que já foi feito aqui no laboratório. Então aqui a gente tem uma chapa que foi embutida, tá? É uma categoria então do processo de estampagem, tá? Então a gente fez um padrão aqui de linhas na chapa, fez um processo de embutimento do material e teve como resultado então linhas de deformação aqui, a deformação então de cada um dos quadradinhos, onde eu posso vir aqui e medir então as novas dimensões do quadradinho e calcular então frente ao padrão original das marcações a deformação que eu tenho numa orientação ou em outra orientação, tá? E pegando então vários desses quadradinhos ou desses círculos deformados, eu consigo então criar uma curva limite de deformação, onde, por exemplo, as regiões que sofressem falhas, digamos que eu tivesse uma falha aqui junto à borda, essa combinação aqui de marcações estariam então na zona de falha então da curva limite de conformação. Tá? Para a obtenção dos valores, né, é bastante simples, vai depender então do padrão que foi escolhido para a obtenção da curva limite de conformação. Então, temos alguns padrões aqui na figura aqui embaixo, tá? Mas seria, por exemplo, eu pegar aqui no círculo, eu tenho aqui os dois diâmetros iniciais e após a conformação eu pego o diâmetro numa orientação, o diâmetro na outra orientação e calculo então as deformações verdadeiras nessas duas orientações aqui do círculo, tá? Então, tendo então os dois valores, a deformação menor e a deformação maior, que me permite então plotar o ponto aqui no diagrama limite de conformação ou na curva limite de conformação, tá? A curva seria essa aqui. Bom, então isso é falando então sobre as características dos materiais que vão sofrer a estampagem. Em termos de equipamento, tá? Normalmente se faz uso de prensas mecânicas e prensas hidráulicas, tá? Para fazer o processo de estampagem, onde as matrizes são colocadas então nessas prensas. Então, por exemplo, prensa mecânica, uma prensa excêntrica, que tem normalmente um curso mais restrito, tá? Mas tem alta produtividade. E aqui, por exemplo, uma prensa hidráulica. A vantagem da hidráulica é que ela tem um curso bastante longo, então muito boa para fazer uma estampagem profunda dos materiais, tá? Para fazer o que a gente chama de uma etapa de embutimento, que é quando eu quero aumentar bastante a altura então da peça estampada, quando a altura em relação à chapa original, ao blank original, ela é bastante alta, tá?
Então, um processo de embutimento, de estampagem profunda. As prensas hidráulicas muitas vezes são mais adequadas porque elas têm um curso bastante longo e a gente consegue então criar uma altura do copo bastante grande então, nesse processo de estampagem. As ferramentas de estampagem então são utilizadas nas prensas, tá? As ferramentas são normalmente constituídas por punções e matrizes, tá? E vão ser classificadas então de acordo com o tipo de estampagem que a gente está realizando, tá? Tem ferramentas para corte, ferramentas para dobramento e ferramentas para estampagem profunda, como por exemplo foi utilizado para a confecção desse copinho aqui. Tá? Nesse processo de estampagem, então a gente pode criar classificações, tá? Desse processo de estampagem profunda, por exemplo, que a gente pode ter, por exemplo, processos de estiramento, tá? Onde o fundo da peça ele é deformado e ele tem a sua espessura reduzida, tá? E as condições de tensões que eu tenho nessa região então deformada são tensões trativas biaxiais, tá? Então o estado de tensões que eu tenho num processo de estiramento são tensões trativas biaxiais e a zona deformada é essa região aqui do fundo. Deixa eu pegar uma amostra de exemplo. Então a gente tem aqui um exemplo de um processo de estiramento, tá? Então onde eu tenho uma redução da espessura aqui da chapa, tá? Eu tenho tensões trativas biaxiais, tá? E normalmente é um material que vai tender a ter um rompimento nessa região lateral, tá? Bem característico aqui de um processo de estiramento do material. Outra subclassificação é o que a gente chama de embutimento, tá? No embutimento, o que eu tenho aqui, a chapa ela é dobrada para dentro da borda da matriz, tá? Formando então o copinho, tá? É como se então eu empurrasse a chapa e ela se dobrasse ao longo de todo o diâmetro dela, então ao longo de toda a circunferência dela, então para dentro de uma cavidade, tá? Então esse material ele é deformado pela aplicação de tensões radiais de tração e tangenciais de compressão, tá? No momento que o elemento, que o blank então passa para dentro da cavidade da matriz, então ele vai se dobrando para dentro então da cavidade da matriz, tá? A zona então deformada, nesse caso, é essa zona periférica aqui, que é o que vai dobrar então pela borda então do ferramental, tá? Então o punção meio que vai empurrar a parte do meio do blank da chapa, tá? Do blank, que é essa pré-forma cortada, vai empurrar, fazendo então, puxando então o material para ele ser dobrado pela borda aqui da ferramenta, fazendo então esse processo que a gente chama de embutimento, tá? Então a zona deformada, então essa é a zona aqui mais periférica do blank, enquanto que no estiramento é a região central que é deformada. Aqui no embutimento a gente tem essa zona mais periférica, então, que é deformada no processo. Aqui um exemplo então de ferramenta para embutimento, então caracterizando então as partes, tá? A gente normalmente tem um punção, tá? Que é a parte superior, tá? A gente tem algo que a gente chama de prensa-chapas. Então, às vezes a gente tem uma força que segura então o blank, que exerce uma certa pressão no blank para fazer com que ele tenha uma componente mais de estiramento ou mais de embutimento, dependendo do que a gente quer nesse processo de estampagem profunda, tá? Então a gente pode regular a força do prensa-chapas. Isso muitas vezes, por exemplo, se a gente está tendo muito enrugamento aqui da borda, muitas vezes a gente tem que aumentar a força desse prensa-chapas, tá? Então a gente tem aqui o prensa-chapas e a própria matriz. Então o prensa-chapas prende o material contra a matriz e vem então punção aqui no meio, fazendo esse processo de conformação.
Isso então falando um pouquinho do processo de estampagem profunda. A gente também tem bastante o corte por cisalhamento do material, tá? É um processo de corte largamente utilizado pela indústria, tá? Pela indústria de estampagem, tá? Onde a gente, pela ação de um esforço cisalhante, então a gente faz o corte do material, corte da chapa do material, utilizando duas arestas, então afiadas que passam uma em relação à outra, com uma pequena folga entre elas, para então criar um esforço, um cisalhamento então do material nessa região. Então a gente tem aqui um exemplo de ferramenta de corte, tá? A gente tem aqui o punção, tá? Tem a matriz, tem a guia do punção, tá? E também aqui não é tanto como um prensa chapas, tá? Ele serve mais como guia, tá? Não chega a exercer uma força considerável, então é só uma guia. Então, um punção é guiado para cortar a chapa que está posicionada aqui sobre a matriz, tá? A matriz de corte, e existe uma pequena folga então entre esse punção e a matriz, então, que vai permitir então que eu crie um esforço cisalhante então ali naquela região. Tá? Essa folga ela é importantíssima, tá, para o processo. Então essa folga ela é uma folga calculada, vai depender da espessura do material e vai depender do material que a gente está utilizando. Então, por definição, essa folga então é a diferença do diâmetro do orifício na matriz frente ao diâmetro do punção, tá? Então existe uma pequena folga entre os dois ali que vai permitir então esse esforço cisalhante. Essa folga então ela é calculada de acordo com o material, tá? E de acordo com a espessura, tá? Então é um percentual aplicado, que esse percentual vai depender do material, por exemplo, aço baixo teor de carbono, aço médio de carbono, alumínio, aço inoxidável. Vocês veem aqui que tem diferentes fontes, tá? Diferentes pesquisadores que fizeram esse tipo de análise, tá? Por exemplo, a gente tem valores mínimos de 17% a 24% da espessura do material, tá? Então, pegando a espessura e aplicando esse valor aqui para cada categoria de material, eu obtenho então essa medida da folga que tem que ser deixada pela diferença entre o diâmetro do orifício da matriz frente ao diâmetro do punção. Uma folga excessiva, tá? Ela vai gerar um defeito que é uma espécie de pequeno dobramento na borda do material antes dele se romper. Então, quando a gente pega um material que foi cortado por um processo de estampagem, por um processo de cisalhamento, a gente passa o dedo aqui pela superfície da chapa, a gente sente uma rebarba, tá? Isso significa que a folga foi excessiva, tá? Quando a folga ela é menor do que o necessário, eu aumento em muito a força necessária para fazer o corte do material e posso gerar pequenos defeitos ali naquela região ali do corte, defeitos, por exemplo, uma microtrinca ali naquela região, tá? E isso causa um desgaste mais acelerado então do meu ferramental. A folga ideal, então, que é o que a gente calcula, então vai permitir então que ocorra um esforço cisalhante ali naquela região, sem a formação de rebarba e sem o desgaste excessivo então do ferramental. Algo importante também que é necessário para o cálculo é calcular a força de corte, tá? Muitas vezes é necessário para fazer o dimensionamento da máquina. Existe uma fórmula bastante simples para fazer essa estimativa, tá? Que é a força máxima de corte é 0,8 da tensão máxima do material, limite de resistência à tração, por exemplo, vezes o comprimento da linha de corte, tá? Ou seja, o comprimento da linha de corte seria, por exemplo, aqui nesse blank aqui, se a gente imaginasse o corte desse blank, seria o perímetro, tá? Desse blank, vezes a espessura da chapa, então a espessura aqui do material que a gente está cortando. Tá?
Esse cálculo aqui é bastante simples, mas bastante importante para fazer o dimensionamento da prensa, seja mecânica ou hidráulica, que está sendo adquirida, para ver se a gente vai ter força suficiente para realmente cortar o material por esse processo. Tá? Pessoal, a parte de estampagem, essa é a primeira parte da aula de estampagem. A gente ainda vai ver alguns ensaios, algumas demonstrações práticas, mas por enquanto é só. Obrigado por assistirem. Até!